A notícia: satélite brasileiro cai na Terra após o lançamento falhar, veiculada pelo jornal Estado de São Paulo de 10 de 2 de 2013, relata que o satélite CBERS-3, desenvolvido em parceria entre Brasil e China, foi lançado no espaço a uma altitude de 720 km menor do que a planejada, e com uma velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita em torno da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular na altitude de 720 km, o módulo de sua velocidade com direção tangente à órbita deveria ser de aproximadamente, ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta, resolução. Então vamos pensar, galera, nessa questão. Primeiro, você imagina que aqui está a Terra, então nós temos aqui a Terra, e o que nós precisamos colocar é um satélite. Então eu vou colocar uma bolinha mesmo, que eu vou falar que é um satélite, e esse satélite, ele precisa ter uma velocidade tangencial que seja suficiente para que ela tenha uma altitude aqui. Então a altitude que a gente fala é em relação à superfície, ou seja, essa distânciazinha, ela vale 720 km, e essa distância aqui vai ser o raio da Terra, que do Note a Dot ele falou que vale 6 vezes 10 ao cubo quilômetros, ou seja, 6.000 quilômetros. Mas qual que é o princípio que envolve nesse movimento, galera? O Newton, ele imaginou o seguinte: beleza, quando a gente joga um objeto do alto, ela vai fazer uma trajetória parabólica. Se você jogar um pouco mais forte, ela vai mais longe, beleza. Se você jogar mais forte ainda, ela vai mais longe sim. Então ele pensou, deve existir uma velocidade em que, se você jogar qualquer coisa com essa velocidade, ela vai dar a volta e vai continuar fazendo isso aqui. Exatamente, nós chamamos essa velocidade de velocidade de órbita. E nada vai reduzir essa velocidade justamente porque a gente está numa altura de 720 km, e essa altitude nós podemos considerar que já está fora da atmosfera, e assim, portanto, não vai haver o atrito com o ar, e essa velocidade ela vai se permanecer constante. Agora, qual que é o princípio envolvido, galera? Quando a esfera está com essa velocidade, ela ainda assim está submetida à força-peso, e essa força-peso ela vai ser a resultante, e a resultante, no caso do movimento circular uniforme, nós sabemos que a resultante vai ser exatamente igual a força centrípeta, ou resultante centrípeta, né, galera? Então, nós vamos pegar essa força centrípeta ou resultante centrípeta, que nós sabemos que vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, ou seja, mv ao quadrado sobre r, justamente porque a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. O professor Taevi demonstrou essa fórmula no canal, dá uma olhada nesse vídeo. Então, simplesmente nós podemos igualar a força-peso, que vale mg, a essa resultante centrípeta, que vai ser mv ao quadrado sobre r. E nessa situação, você vai ter aqui a velocidade de órbita. É justamente essa velocidade de órbita a 720 km que o problema quer que você calcule, já que, ao que parece, calcularam errado para esse satélite, por isso que ele caiu. Mas veja, o que nós podemos dizer então é que essa massa ela vai embora, e aí nós podemos calcular que a velocidade de órbita vai ser exatamente igual a raiz quadrada, né, passando a raiz dos lados e passando o r para o outro lado, raiz de gr. Agora, qual que é o raio, galera? O raio é o raio de órbita, e o raio de órbita é exatamente essa distância aqui, que vale 6.720 km, ou seja, 6.720 metros. E justamente por esse motivo que o problema não deu o valor do Gzinho. Então nós devemos usar o Gzão. Para isso, você pode sim igualar a força-peso, mas também a força-peso é a força gravitacional, que é emão Gzão sobre r ao quadrado. De novo, é o raio de órbita ao quadrado. E isso daqui, na verdade, é o que constitui o nosso Gzinho. Então nós podemos também pegar esse Gzinho e substituí-lo por emão Gzão sobre r ao quadrado, multiplicado por esse r aqui, que a gente pode simplificar. Portanto, nós temos que a velocidade de órbita, que é esse carinha aqui, vai ser exatamente igual a emão Gzão sobre r. Daí não fica na dependência de calcular pelo Gzinho. Obviamente, esse cara não está na superfície, a gente não pode considerar que é 10. Mas o Note a Dot, o problema falou que a massa da Terra, a gente pode considerar que é 6 vezes 10 a 24 quilogramas, então nós vamos trabalhar no sistema internacional. O Gzão, ele falou que é 6,67 vezes 10 a menos 11, e o raio de órbita é exatamente esse 6,72 vezes 10 a sexta, que é exatamente esse 6.720.000 metros, ou seja, 6,72 vezes 10 a sexta aqui embaixo. Como no próprio enunciado ele falou aproximadamente, então eu já vou cortar esse 6,72 com esse 6,67. Daí, portanto, nós temos que a velocidade de órbita vai ser exatamente igual a, vamos lá, 10 a 24 com 10 a menos 11
11 fica 10 a 13. Esse 10 a sexta ele sobe e fica 10 a menos 6. 10 a 13 com 10 a menos 6 fica 10 a sétima. Portanto, é raiz de 60 vezes 10 a sexta. O 10 a sexta, quando ele tira da raiz, fica, então, raiz de 60 vezes 10 ao cubo. Isso em metros por segundo. Bom, eu não sei quanto vale raiz de 60, mas olhando as alternativas, eu sei que raiz de 49 é 7, raiz de 64 é 8, então esse raiz de 60 é um valor entre 7 e 8. Então, um valor entre 7 e 8 vezes 10 ao cubo metros por segundo é um valor entre 7 e 8 quilômetros por segundo. E o único valor que está entre 7 e 8 quilômetros por segundo, nós podemos falar que é aproximadamente 7,7. 7,7 quilômetros por segundo é o que está exatamente na alternativa D, aí da questão 61, da FUVEST 2015, da prova da primeira fase. Então, galerinha, é uma questão que envolve aí a gravitação universal. Se você igualar a resultante centrípeta ao peso, errado não tá, mas acertar a questão também você não vai conseguir, justamente porque você não conhece o G a 720 km de altura. Então, para evitar esse erro, você iguala com a fórmula da própria gravitação universal, justamente porque no Note a Dot ele falou qual que é a massa da Terra, qual que é o Gzão. Mesmo se você não tiver decor, você consegue chegar na velocidade de órbita. No caso, se você quiser saber a velocidade de escape, você vai igualar a energia potencial com a energia cinética. Você está fazendo um cálculo aproximado, você pode cortar certas coisas e também considerar a raiz de 60 entre um valor 7 e 8, e você assim vai encontrar um valor aproximado em quilômetros por segundo. Então, galerinha, é uma questão de física, de gravitação. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem o seu like, curta esse vídeo lá na página do Facebook também, siga-nos no Facebook, siga-nos no Instagram. Considere tornar-se membro do canal, porque assim você estará contribuindo diretamente com o projeto Canal Auto a Mais, que visa auxiliar os estudantes que buscam o ensino remoto no contexto em que nós estamos vivendo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!